Você já sentiu que a sua equipe trabalha sem parar, mas no final ninguém enxerga qual é o valor real daquela entrega? Ou pior, você começa um projeto ou uma iniciativa cheio de expectativa, planejamento, só para ver ele travado depois de uns meses. Se sim, você precisa entender que o problema não está em você, não está no seu time, não está no seu projeto. Está na maneira como as empresas estão gerenciando projetos e iniciativas. A verdade é que o problema não está no seu time, nem na falta de esforço. Está no jeito como os projetos são planejados e gerenciados de uma maneira geral. Você sabia que 30% dos projetos falham ou não atingem seus objetivos iniciais? Já parou para pensar nisso? Olha o tamanho disso. Agora me responde, qual que é o sentido de você investir tempo, esforço, dinheiro em algo que você não vai gerar um valor real ou que você não vai conseguir nem entregar? Hoje eu vou te mostrar o porquê que em muitos contextos a gestão tradicional, vamos falar assim, está falhando e como transformar o seu PMO em um VMO, um modelo focado em resultado e não em burocracia, vamos falar assim. Nada contra o PMO, pelo contrário, funciona e funciona muito bem. O grande lance é dar um foco maior no valor do que no projeto. O que eu vou te mostrar pode mudar completamente a forma como a sua empresa, seu departamento, seu time, enfim, sua iniciativa vê gestão de projetos. Então, ó, já deixa seu like aqui, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, porque ele vai abrir os seus olhos sobre o futuro, vamos falar assim, da gestão ágil. Você sabia que 78% dos projetos sofrem do que eu chamo de inflação de escopo? E por que isso acontece? Porque as empresas focam em escopo fechado ao invés de validar o resultado real ou o impacto real. Se você já trabalhou com projetos, com certeza você já passou por isso aqui, ó. Por exemplo, seu backlog está lotado de projetos que nunca terminam, que nunca acabam, sempre começa e nunca termina. As equipes estão sobrecarregadas, mas as entregas nunca satisfazem as expectativas, ou seja, seu time entrega, entrega, trabalha, entrega, trabalha, entrega, trabalha, entrega. Mas sempre tem aquele negócio de tipo, putz, mas não tá legal, não tá bom. E a cada entrega, ou a cada sprint ou fase do seu projeto, o escopo cresce, né? Mas o impacto gerado nunca aparece ou nunca é percebido. Igual uma empresa que eu ajudei, trabalhando como consultor, que tinham incríveis 89 projetos ativos e 63 projetos parados, pausados. Então, espera um pouquinho aqui. Sabe por que esses 63 projetos perderam prioridade? Porque de 60% a 70% do escopo original deles não geravam mais o valor real do que uma nova iniciativa estava gerando. Basicamente, o que acontece é o seguinte: o projeto ele vem com um escopo grandão e aquele escopo é feito em uma ordem de prioridade. Até aí, ok. O problema é que quando se faz ali, sei lá, 30% daquele projeto e já entrega e resolve a principal dor daquela iniciativa, surge uma nova prioridade ou um novo problema é descoberto. E vem um novo projeto onde você vai pegar mais 30% e resolver. Acumulando 70% de um, 70%, pausando esses projetos por ali. Esse é um sintoma claro, 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 do clássico PMO, vamos falar assim, tá? Que tenta fazer uma gestão de governança e processo muito mais focado no escopo do que no resultado e no gerar o valor, vamos falar assim. E qual que é a solução para isso? A solução para isso é implodir, literalmente, implodir o pensamento do escopo fechado, para transformar a maneira como você faz gestão. E aí que eu acho que entra com muita, vamos falar assim, eficiência, o que a gente chama de VMO, porque a gente muda o direcionamento, a gente para de falar de projetos e começa a falar de valor, a orientação pelo resultado a ser gerado. E essa é, sem dúvida nenhuma, uma linha que eu acredito muito que as empresas precisam entender, né, e aplicar no seu dia a dia. Não sei se você já viu, mas empresas que adotam o VMO como estratégia ou a gestão orientada a resultado ou a valor aumentam o ROI dos seus projetos em até 35%. A grande questão que você deve estar perguntando aí agora, tá, mas beleza, o que é esse VMO aí brasileiro? O que é isso? Vamos fazer aqui de uma análise bem macro, tá? E provavelmente bem justa, porque a ideia aqui não é descer muito no conceito, mas é te explicar basicamente. Basicamente, você tem o PMO e o VMO, né? Vamos falar assim, PMO, ele é focado na gestão de projetos, né? Que tem ali dentro escopos, processos, né? É o Project Management Office, né? Ou seja, o escritório de gestão de projetos. E o VMO,
é o Value Management Office, ou seja, é o escritório de gestão de valor, vamos falar assim, que vai gerenciar o quê? O valor, o resultado, ou o ROI, vamos falar assim, que tem de probabilidade de volta daqueles projetos e até mesmo de produtos também, iniciativas, enfim, e até mesmo de produtos, projetos, iniciativas que já estão lá na mão do seu cliente. Basicamente, o VMO vai focar o quê? No retorno, no resultado. Ou seja, os VMOs, vamos falar assim, a aplicação de VMO, ela tende a eliminar desperdício, garante que apenas iniciativas que vão gerar resultado sejam de fato iniciadas e avancem para dentro do desenvolvimento. O grande ponto é entender como, né? Que é a pergunta que fica na cabeça das pessoas e que está dentro das empresas hoje. Tá, brasileiro? Então, como que eu coloco um VMO para rodar? Como é que eu transformo o meu PMO num VMO de resultado? Para você entender essa transformação de PMO para VMO, né, a gente tem que passar no que eu chamo de estrutura mestre desse VMO. E basicamente a gente tem três grandes pilares dentro da maneira como eu e a minha empresa enxerga o que é um VMO de resultado. Tá? Sem esses pilares, na nossa concepção, você pode ficar um pouco desequilibrado na maneira de garantir o resultado, que é o grande foco que você tem ali. Então vamos lá. Primeiro pilar que a gente tem aqui é o pilar que a gente chama de valor estratégico, ou, na verdade, gestão de valor estratégico. Tá? Ou gestão de valor na estratégia, você pode chamar do jeito que você quiser. Basicamente, esse pilar ele tende a garantir o quê? Que todas as iniciativas elas estejam conectadas ao planejamento estratégico daquela empresa. Por exemplo, o planejamento estratégico de 2025 tem esse objetivo, ou essas OKRs, ou essas metas. Né? Então, beleza. Então, todas as iniciativas elas precisam derivar ou se conectar a esse planejamento estratégico, né? A essas OKRs. Né? Então, o grande lance aqui é a gente começar a conectar iniciativa a planejamento estratégico. E não é só isso. A gente fala muito aqui também de orçamento através de técnicas de Lean Budget, ou seja, um orçamento dinâmico. Quanto mais resultado tem em alguma iniciativa, mais orçamento essa iniciativa se tem. Por quê? Porque eu quero aumentar o meu resultado. Quanto menos eu tenho em um lado, menos orçamento eu tenho. Então eu vou equilibrando esse orçamento de acordo com o resultado que eu vou gerando. Tá? E o terceiro ponto é o quê? Foca total em projetos ou iniciativas que vão impulsionar o plano estratégico e o crescimento, vamos falar assim, por trás da estratégia da empresa. O grande lance que você tem que entender no valor estratégico, e é uma pergunta que eu gosto de fazer para os meus clientes, é o seguinte, tá? Se o seu projeto ou iniciativa fosse cancelado hoje, agora, o que realmente mudaria no seu negócio? Tá? Se a resposta for nada, ou quase nada, ou não sei, provavelmente essa é uma iniciativa que nem deveria ter começado, ou que nunca deveria ter começado. Então, o grande lance aqui é o foco no valor, no primeiro pilar. Segundo pilar, a gente vai falar aqui da avaliação ou da descoberta, vamos falar assim, tá? O que é esse pilar? É o pilar onde a gente vai validar se aquele problema existe. É o pilar que eu chamo de validar as hipóteses. É de você entender. Ou seja, você tem as iniciativas, essas iniciativas estão de fato conectadas e prometem um resultado que a gente viu no primeiro pilar, mas no segundo pilar a gente precisa entender se aquele problema de fato é um problema. Se aquele problema que eu vou resolver de fato é um problema. Então aqui a gente trabalha muito as iniciativas de Product Discovery, né, para entender se o problema realmente existe, se essa é a melhor solução, qual que seria um MVP ideal, como que a gente gasta pouco para ter um resultado, né, que nos dá informação para a gente escalar ou não aquele produto, ou pivotar ou não, quais experimentos são necessários aqui antes de comprometer mesmo a capacidade, a grana, os recursos, o orçamento da empresa. E aqui nesse ponto que a gente começa a coordenar o quê? Roadmaps baseados em resultados. A gente olha aqui agora, não para cronograma de data, mas para qual resultado que eu quero alcançar e em qual momento, né? Ou em qual momento do ano, ou em qual data, eu estou muito mais focado em resultado gerado do que em escopo entregue nesse segundo ponto. Por isso que eu estou focando nos problemas. E a pergunta que a gente gosta muito de responder aqui é o seguinte: se essa iniciativa ou essa funcionalidade fosse removida, né, não existisse, alguém ia sentir falta? Putz, não. Então, talvez isso seja um desperdício puro. É o grande lance, é a pergunta que a gente faz
direto, né? A pergunta que a gente faz recorrentemente, né, no momento de estar validando esses problemas. E o terceiro ponto é o que a gente chama de entrega de valor, que é o Value Delivery. O que é esse Value Delivery, né? É a execução ágil. Basicamente, não adianta nada você conectar tudo na estratégia, descobrir o melhor problema, se você não entrega isso rápido e tem um feedback rápido disso. E aqui que entram as iniciativas ágeis, vamos falar assim, Scrum, Kanban para otimizar o fluxo, eliminar desperdício, né? A gente começa a ter muita métrica aqui, lead time, throughput, satisfação do usuário, enfim, tudo para a gente entender como é que está a execução daquilo, para a gente entender como acelerar aquilo cada vez mais. Uma estrutura muito grande ali de times ágeis ou de squads, como a galera gosta, ou value streams, como a galera também tem muitas empresas utilizando, mas sempre focada no gerar resultado. A pergunta que a gente faz aqui nesse pilar é: há quanto tempo eu estou sem um feedback do meu cliente, ou de quem vou receber aquele produto, ou da produção do mercado? Há quanto tempo? Se essa pergunta, né, der uma resposta de muito tempo, a gente tem um problema na nossa execução. Porque a ideia do Value Delivery é o quê? É acelerar o feedback sobre aquilo que eu estou fazendo, para validar o meu problema, para validar a minha estratégia. Então é tudo um ciclo. E a gente entende que esses três pilares conectados, tá? Que é a gestão de valor na estratégia, é o Value Discovery, né? A descoberta do problema, e o Value Delivery, a entrega do valor ágil. A gente entende que isso aqui forma um VMO de resultado, que é assim que a gente chama as nossas iniciativas. Inclusive, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, aqui embaixo tem um link da nossa empresa, a Agilis, onde você pode agendar com a gente um diagnóstico gratuito. A gente vai, conversa, entende o seu dia a dia, para quem sabe a gente montar um plano customizado para você, do seu jeito, sem compromisso nem nada, para a gente poder trabalhar junto. Então, clica aqui, agenda o seu diagnóstico, para a gente conversar um pouquinho e entender o seu lado aí. Quem sabe a gente não pode acelerar o resultado que você gera aí dentro da sua empresa, ou do seu departamento, ou do seu produto. Clica aqui embaixo e vem conhecer. Agora olha esse número, 64% dos executivos dizem que mudar a cultura organizacional é o maior desafio para gerar valor de fato. Olha que louco. A cultura é o grande vilão dessa jornada de transformação, vamos falar assim, do PMO para o VMO. Isso é um fato. Toda transformação, a cultura, as pessoas é que vão ser de fato os mais impactados e automaticamente o mais difícil de transformar. E a melhor maneira de você acelerar essa mudança, reduzindo a resistência, não é com discursos, tá? Não é com treinamentos, não é com nada disso. Isso tudo vai ajudar, mas de fato o que é principal para você fazer é resultado. O melhor método de transformação é resultado. Então, qual que é o grande lance aqui que eu acho que você tem que dar? Se você quer fazer essa transformação, qual que é o passo? O primeiro grande passo que você tem que fazer aqui, na minha opinião, é o seguinte: se você está aí à frente de um PMO ou de um VMO, está querendo fazer gestão de portfólio, a primeira coisa que eu faria é fecha a torneira da priorização. Basicamente é isso, fecha ela e revisa todas as iniciativas em andamento, classificando cada uma dessas iniciativas dentro do planejamento estratégico da empresa atual. E aí você vai ver de cara que já tem um descolamento grande. Normalmente é isso que acontece. Normalmente tem uma pancada de iniciativa que não tem nem conexão com o planejamento estratégico. E aí é a hora de dar visibilidade ou de cortar essas coisas. Tá? Se você quiser a nossa ajuda nisso, já sabe, né? Já comentei aqui, pode agendar um diagnóstico que a gente te ajuda a entender esse contexto inteiro. Então, mas o primeiro grande ponto é: fecha a torneira da priorização e avalia tudo que está sendo feito, o quão descolado está do planejamento estratégico. Então, ó, o que a gente viu aqui hoje? A gente viu toda essa questão de PMO, VMO, a questão de estar conectado em projetos e a grande, né, o ganho que pode trazer para as empresas com aumento de ROI, aumento de eficiência, eficácia, quando se foca de fato no resultado que precisa ser gerado. Agora, uma pergunta para você: quantos projetos aí na sua empresa ou no seu contexto você acha que deveriam ser cancelados hoje porque não geram valor, não estão conectados lá na estratégia da empresa? Me fala aqui embaixo nos comentários. Você acha que é muito, é pouco? É nenhum? Vocês fazem isso bem? Me conta aqui embaixo. E se esse vídeo te deu algum insight, te levou para algum ponto, te agregou alguma coisa, já te ajudou, deixa seu like, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo, tá? Então, vamos que vamos. Até o próximo vídeo.